Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Renato Nogueira Alves da RNA 3D Arquitetura Digital. Vamos começar a nossa segunda aula, né? O segundo bate-papo, como eu falei no primeiro vídeo, sobre o Photoshop. Nós vamos trabalhar hoje com esse arquivo aqui, dessa cena simples, que eu vou levar para o Photoshop e a gente vai dar uma brincada aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns ajustes, né, que nós fazemos nas camadas e também como que a gente costuma trabalhar para levar os arquivos do V-Ray pro nosso Photoshop, tá certo? Então vamos lá. O nosso Photoshop ele abriu aqui, né? A gente já conheceu um pouco da cara dele na aula passada. Eu vou, então, de praxe, eu vou logo carregando um arquivo, né? Uma foto aqui do nosso trabalho. Então eu vou apertar o File Open, vou atrás dos meus arquivos que eu renderizei. Nós temos aqui algumas imagens, tá? Eu renderizei uma cena croquis, isso aqui nós vamos usar mais para frente, uma cena só com linhas também, uma com material ID, que eu já falo para vocês como é que você vai tirar, o nosso render propriamente dito, e uma outra cena com ambiente occlusion, ok? Que eu também vou falar para vocês como é que foi feito. Primeiramente eu vou inserir então a cena 1 render. Vamos abrir aqui no nosso Photoshop, ó. A nossa cena ela foi carregada aqui no Photoshop. Vocês também estão lembrados que vai aparecer o seu layer aqui no lado direito. Eu vou colocar como nome de render para a gente não se perder, tá bom? Agora, se você ainda está me perguntando como é que ele tirou aquelas imagens, né? Aquelas imagens coloridas e também a Ambient Occlusion, foi dessa forma. Para fazer Ambient Occlusion, que é aquela preto e branco, eu apenas entrei aqui no Global Suites, depois de ter feito toda a questão da iluminação, né, do meu trabalho. Você pode ver isso no vídeo que eu falo sobre iluminação, ok? Vou botar aqui à tarde, você clica que você cai lá na aula sobre isso. Mas aqui, ó, Override Materials, a gente liga, coloca ele no branquinho e também vai entrar ali no Indirect Illumination, vai ligar esse Indirect Illumination e vamos colocar aqui uma quantidade de preto, né, de partes escuras, e a subdivisão eu aumentei um pouquinho para 16 e reduzi o raio para ele afetar menos área. Por isso que deu aquele resultado dessa forma aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou entrar aqui novamente no Photoshop e você tem a opção de fazer o que? Carregar aquele arquivo Ambient Occlusion, ok? Você pode apertar o Open, cena Render Ambient Occlusion, abrir. Repare que você vai ter duas cenas no seu Photoshop, tá? Você pode fazer o que? Para levar essa foto, essa imagem para outra cena, né? Para cena 1 render ali, PNG. Você pode arrastar, segurando o mouse, pegando o Move, né? A ferramenta Move, arrastando e soltando aqui. Depois você encaixa direitinho. Você ficou com seus dois layers, tá? O layer Render Ambient Occlusion e o Render. Você pode fazer também botão direito sobre o layer, duplicar o layer e colocar o destino para o outro arquivo. E aí ele já encaixa automaticamente para você, ó. Tá vendo? Ou nós temos uma outra forma que eu acho até mais interessante, que é File, Place, pega o seu arquivo e aperta Place. Ele já vai ser encaixado no lugar certinho com o nome aqui, ó, já correto, tá bom? Assim, quando você insere essa foto, ela vai vir com essa cruz, com esse X aí no meio, com esses nós nas laterais
que é a parte de transformação que você pode fazer na imagem, a parte de edição de escala, né? Você pode pegar um nó, diminuir, aumentar, na proporção também, se você apertar o Shift. Isso aqui nós vamos fazer mais para frente. Também mexer melhor com essa ferramenta. Você pode girar, ó, fazer uma rotação. Então vamos por partes, né? Deixei isso quieto por enquanto. A única coisa que você vai fazer, quando você insere pelo Place, você vai dar o OK aqui, ou então apertar o Enter. Beleza? Por enquanto é só isso. Bom, o que mais que eu posso fazer nessa cena aqui? Por que eu trouxe essa imagem preto e branco? Porque eu vou aproveitar do meu desenho essas arestas que estão com contorno, né, de preto, com partes mais cinzas, escuras. Enquanto você pode ver que no nosso render você não tem tanto, não tem esse contorno, né? Então vamos lá, vamos fazer o que? Mesclar a camada preto e branco com a camada render. Eu vou ajustar aqui a minha tela para ficar sem eu visualizar aquelas barras ali de cima e aqui embaixo, para eu ter mais mobilidade com o pan quando você aperta o barra de espaço, tá bom? Então vamos lá, ó, eu desliguei aqui, liguei. Uma coisa que eu gosto de fazer ainda para ganhar um pouquinho mais de contraste é só você entrar aqui em Image. Não está aparecendo o Autotone aqui porque eu esqueci de falar sobre essa informação aqui, ó, que o layer ele veio rasterizado. O que significa isso? Quando você está com a informação, aquele xizinho que vocês viram aqui, você ainda pode fazer alteração de tamanho que a imagem não vai perder qualidade, tá? A partir do momento que eu aperto o botão direito sobre o render Ambient Occlusion para fazer qualquer alteração nessa imagem, eu preciso tirar essa informação aqui. Para isso eu aperto o botão direito, Rasterize Layer, aquele ícone sumiu aqui do cantinho. Agora sim eu consigo fazer alguns ajustes, como é o caso do Image Autotone. Olha só como é que a imagem ficou. Vamos ver o antes e o depois aqui, ó. Tá? Tudo bem. Ela não ficou tão clara, mas não tem problema. O que me interessa aqui no momento é só essas arestas escuras aqui, ó. O que eu vou fazer? Nós vamos utilizar uma ferramenta que eu falei para vocês na aula anterior, que está aqui, ó, são os Blend Modes, tá? Esses Blender Modes aqui, eles, quando você abre, você vai ver que há uma lista de nomes. Tem uma parte voltada para áreas escuras, mesclagem com a camada de baixo utilizando áreas claras, mesclagens de cores e assim também aqui a parte de mesclagem de cor. Se eu fizer opacidade simplesmente, ó, você está vendo a parte de trás ali, né? E está vendo as arestas aqui, bem pouquinho, mas ainda você consegue ver que manchou o seu trabalho, né? Do jeito mais simples é você clicar aqui no Blend Mode e apertar no Multiply. O que o Multiply vai fazer? Ele vai sugar, ele vai retirar as partes claras e deixar apenas as partes escuras, que é o que me interessa. Então a gente clica, olha só, ganhei, opa, desculpa, eu apertei o scroll aqui, ele mudou sem querer. Então você aqui consegue fazer com que ele sugue essas partes escuras aqui do nosso trabalho. E agora você pode usar a regulagem da opacidade para você também não ficar com esses escuros aqui, com essa marcação tão forte. Por isso que a gente renderiza essas camadas separadas no V-Ray, tá? Por esse motivo, para você ainda ter a opção no Photoshop de estar mexendo com elas separadas e você regular melhor o seu Ambient Occlusion, né? Ah, Renato, posso fazer isso, renderizar tudo junto lá no SketchUp?
ou lá no V-Ray do SketchUp? Pode, não tem problema nenhum. O legal de você fazer separado é porque você ainda tem esse controle mais afinado dentro do Photoshop, né? Essa é a ideia. Então aqui, ó, eu vou deixar aproximadamente uns 40%, vou deixar uns 40%. Não fica tão forte, mas já dá uma marcação aqui no nosso trabalho, né? Ó, vou tirar o olhinho para você reparar, ó. Ok? Legal. Então, o que eu posso fazer agora aqui? Vamos ver a questão dos ajustes, tá? Vou apresentar para vocês alguns ajustes aqui. E também a gente já pode começar a organizar os nossos layers. Para organizar os layers, eu gosto de fazer um grupo. Aqui embaixo na pastinha, você vai ver que ele vai criar um grupo. E aqui você coloca o nome desse grupo. Eu vou colocar o nome de Render. Fotos Render. Fotos Render, eu posso arrastar, aperto Shift, clica, arrasta para dentro de Foto Render. Para ficar ainda melhor, a gente pode apertar em cima do olhinho com o botão direito e colocar uma cor. Assim você vai saber que todo o seu trabalho, ó, está está contido naquela pasta. Legal? Bacana. Então vamos lá. A gente pode começar a fazer alguns ajustes aqui na nossa camada render, né, para ganhar um pouco mais de brilho, um pouco mais de contraste, e deixar ainda o trabalho mais bonito. Por isso eu vou apresentar algumas ferramentas daqui, ó. Tem gente, eu também gosto de fazer isso, ó, de repente dar uma olhada aqui logo no Image, fazer esses comandos automáticos aqui, ó. Vamos ver se ficou bom. Ele ficou mais fria a imagem, né? Vou dar um Ctrl Z. Vamos ver o próximo aqui, alto contraste. O alto contraste, ó, já deu uma ajuda, ok? Autocolor. Autocolor também ficou mais fria a minha imagem. Não vou mexer com autocolor não. O que acontece? Quando você começa a colocar os ajustes por aqui, ó, você vai ter aqui o brilho e contraste. Vamos ver como é que funciona o brilho e contraste? Olha só. Aumenta o brilho um pouquinho. Você pode aumentar o contraste e ver o que mais te agrada, né? Eu vou botar bem pouquinho aqui pra gente ir reparando os outros também, tá bom? Se você quiser ver o antes e depois, você pode também clicar no olhinho aqui, pode dar undo, enfim. Depois eu vou falar sobre isso aqui, que isso aqui também é muito importante, tá? Você precisa, às vezes, clicar nesse ícone para esse ajuste ser feito somente na camada render. Se eu tivesse mais camadas aqui embaixo, esse ajuste não pegaria as camadas de baixo, né? Obviamente, quando isso aqui está linkado com a camada render aqui, ó. Tá bom? Então vou deixar ele já linkado. Ou você aperta aqui nesse ícone, ou você pode apertar fazendo esse link com o Alt, segura o Alt, passa o mouse entre as duas camadas e você consegue fazer esse ajuste apenas nessa camada aqui. Quando a gente estiver trabalhando mais à frente, com mais camadas, aí você vai perceber que isso é muito útil. Tá bom? Bom, o próximo ajuste, vamos em sequência aqui, ó, nós temos o Levels. Levels, vai aparecer esse gráfico. Esse gráfico aqui, essa parte são as partes dos brilhos. Ó, eu posso abrir. É claro que você está vendo que está estourando ali a minha luz. Então tem que ser um ajuste meio fino mesmo. Eu tenho os meio tons aqui no meio, ó, na parte central do gráfico. Eu tenho o contraste na parte da esquerda. Ó. Tá certo? Se você for um cara um pouco mais enjoado, você pode também ajustar canal por canal. Canal vermelho, canal verde, ou então trabalha no RGB, que você consegue já mexer em todos ao mesmo tempo.
Bom, o próximo ajuste é o curvas. É bem parecido com levels. Você tem essa região aqui, a região de brilho. Ao centro você tem a parte dos meios tons. Aqui a parte de brilho. Ó. O levels ele já é um pouco mais complicadinho de mexer, mas ajuda bastante. E também você tem aqui, se você quiser fazer alteração, canal por canal. Por exemplo, se eu for tirar um pouco do meio tons aqui, os vermelhos, ó, ele vai levando para o tom de verde. Se eu levar para cima, ele vai ficando tudo vermelhado. Os brilhos também eu posso retirar um pouquinho. E aí você vai brincando com esses caras aqui até ficar agradável ao teu olho aí. É bom também sempre dar uma calibrada no monitor. Bom, então aqui eu fiz o levels. Você está percebendo que todos já estão entrando linkados com a camada do render, né? Porque a minha camada escolhida aqui, por exemplo, levels, se eu estou aqui, o próximo vai encaixar aqui em cima, então ele já vai vir linkado. Agora se eu pegar o primeiro aqui e utilizar, por exemplo, o próximo ajuste, que é a exposição de luz, ó, ele já não vem linkado, tá vendo? Porque ele subiu aqui, não tem nada. Eu posso arrastar e ele automaticamente já linkou. Exposição, ó. Posso aumentar a exposição da luz, né? Isso aqui é bem... Às vezes quando você fizer um render lá um pouco mais escuro, isso aqui pode te salvar. Offset também. Pra gente aqui acho que não vai ser muito necessário. Gama, correção do gama, da exposição também. Eu posso mexer. Bom, outro legal, nós temos aqui o vibração, né? E a saturação. Olha só, não tem muito mistério, né, gente? É só você mexendo aqui, vendo o que mais fica agradável, não tão exagerado, né? Não satura muito teu trabalho. Pelo menos eu não acho interessante. Tudo tem, cada trabalho tem o seu tipo de iluminação, então você precisa tentar deixar o mais limpo o teu desenho, né? O teu trabalho. Ó. Então essa aqui foi a vibração. Caso você queira voltar em algum deles, é só você clicar 2 vezes no ícone e você continua fazendo alterações, tá bom? Ó, eu posso voltar em qualquer um deles e fazer alteração. Isso aqui é muito mais seguro do que eu vejo algumas pessoas fazendo por aqui os ajustes. Entrando em imagem, adjustments e fazendo por aqui. Tá vendo? Se você fizer por aqui, beleza. Você pode até fazer. Só que se você der OK e tiver lá na frente, você não consegue retornar aquele comando. Então, perdeu, né? Por isso que é interessante você faz por aqui, ó. Que assim você ganha depois, você tem, digamos ali, um backup, né? Ok? Tem outro ajuste que eu uso também, uso às vezes, vai ser o Hue Saturation. O Hue Saturation, vamos deixar ele quietinho por enquanto, que eu vou falar ele mais para frente, em outra oportunidade, provavelmente na próxima aula. Color Balance é bem legal, Color Balance, porque você consegue, por meio de cada exposição, ó, a exposição das sombras, eu consigo ter aquele controle melhor do que até do curvas de repente, né? Fica mais fácil por aqui, ó. Olha só. Você vai ali colocando ou tirando, deixando a imagem mais fria, mais quente e assim por diante. Deixar um pouquinho mais fria. Tá bom? Ó. Beleza. Esses foram os ajustes, ó. Se eu for tirando aqui, se eu for tirar todos, clica e arrasta, eu vejo como ficou com todos eles ou não. Tá bom? Então na próxima aula, eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre ajustes e vou falar sobre esse papelzinho branco que você está vendo aqui do lado direito.
tá? Isso aqui tem relação com máscara, né? A máscara do Photoshop. Então, na próxima aula eu já vou inserir aquele arquivo preto e branco, ou desculpa, preto e branco não, o colorido, esse aqui, ó, deixa ele quieto por enquanto e nós vamos brincar com ele aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Não esqueça aí de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, manda comentário aí, porque quero saber o feedback de vocês aí, beleza? Um abração, até mais.